Talvez você está me perguntando, poxa, Rosilane, eu entendi. Olha, realmente eu entendi. Estou aqui pondo na balança, estou percebendo que realmente eu me importo muito com a opinião do outro. Eu tenho medo das críticas ao ponto de me sentir culpada por privar o meu filho de estar em algum lugar. Porque eu sei que se meu filho estiver ali, ele fazer uma birra, eu não vou saber lidar. Porque eu vou estar totalmente desconcertada, totalmente desconfortável com a opinião do outro, com o olhar de julgamento do outro. O que você precisa fazer, mãe, para você passar por esse processo de se livrar desse sentimento de culpa, de se livrar desse medo de ser criticada, é você passar por um processo de autorresponsabilização. É de você entender que o educar o seu filho não é sobre o outro. Que você educar o seu filho não é para agradar o outro. É sobre você e sobre o seu filho. É sobre o que é melhor para você e sobre o que é melhor para o seu filho. Então, quando você se preocupa demais com a opinião do outro em relação a como você está educando o seu filho, é como se você fosse, então, estivesse num barco ali na direção de um barco, né? E você, a cada opinião, a cada crítica, você mudasse de rota. E você não está levando em consideração, olhando para aquilo que realmente importa, que é a bússola que está ali na sua mão. Poxa, Rosilane, então existe uma bússola para mim educar o meu filho na direção mais legal? Sim, existe. E essa bússola, mãe, é o conhecer do seu filho. É o conhecimento. Porque quando você conhece sobre o seu filho, você sabe como ele reage, como é o comportamento dele, você conhece você conhece os seus limites, você consegue, mãe, focar no seu relacionamento com o seu filho, acabar com as birras e o mau comportamento dos seus filhos sem precisar brigar, ou muito menos sem precisar se preocupar com a opinião do outro. Quando você deixa de olhar para a bússola que você tem no barco, no navio, né? E você começa a cada crítica, a cada opinião, você mudar de rota. Ah, não, me criticou aqui, falou que eu tô muito boazinha, preciso ser mais rígida, mudei de rota. Ah, não, me criticou aqui, falou que eu tô muito rígida, eu preciso passar mais a mão na cabeça. Mudei de rota. Ah, me criticou aqui, eu tô com medo dessa crítica, eu não vou passar por aqui, vou dar meia volta. Aí eu mudo de rota. Cada vez que você se preocupa com a opinião do outro e muda de rota, você está tirando foco naquilo que importa, que é o seu filho, o seu relacionamento com você e seu filho. E você precisa olhar, de fato, para a sua bússola, aquilo que você tem em mãos, que é o mais precioso, que é o seu filho, que é conhecer sobre o seu filho, tá? E a partir daí, né, você vai alinhar o que você precisa melhorar e traçar um plano de ação para mudar essa situação, né? Então, a autorresponsabilização é isso, é você entender que não é sobre o outro, não é para agradar o outro, é sobre você, é sobre o seu filho, é sobre o que funciona para você e para o seu filho. Entende? E eu tenho agora um exemplo de como você pode fazer isso, de como você pode assumir esse processo de autorresponsabilização e dar o primeiro passo, mãe, para se livrar de fato desse medo de ser criticada. Então, vou pegar aqui o exemplo da mãe que me chamou no direct, conversou comigo, falando que já desistiu, que já tinha desistido de levar o filho em eventos sociais, de levar o filho em eventos de família, porque ela não sabia lidar com aquelas críticas de que ela já estava ali se sentindo desconfortável, porque ela não conseguia lidar com as birras do filho. Sempre quando ele chorava, fazia birra, tinha ali as críticas e aquilo deixava ela totalmente desconfortável. Então, vamos começar então a pensar o que você pode fazer para assumir de fato esse processo de autorresponsabilização você, mãe, que já deixou de sair com seu filho com medo dele fazer birra e com medo do que os outros vão pensar a respeito, a partir de hoje você vai começar a sair com ele. É isso mesmo. Você, mãe, que já desistiu de ir em eventos de família, porque o seu filho se comporta mal e já vem a sua sogra, o seu sogro, começar a olhar torto para você, a partir de hoje você vai voltar aí nesses eventos de família. Sabe por quê, mãe? Você precisa agir com prevenção das birras e do mau comportamento do seu filho. E o que não é prevenção, gente?
Muitas mães falam, eu prefiro não ir para não acontecer. Prevenir, né, não é você deixar de ir. Se você está deixando de ir no evento em família, se você está deixando de ir num local com seu filho, porque você sabe que ele vai fazer birra, você sabe que ele vai se comportar mal e vai acontecer situações que vão te deixar desconfortável, isso não é prevenção, tá? Prevenção é você se antecipar ao comportamento do seu filho, mano. É você colocar limites, é você criar combinados, é você conversar com o seu filho antes de sair de casa, é você ali no momento observar o comportamento dele, é você se anteceder a qualquer momento de birra, você tá ali atento, observando, acompanhando o seu filho nos momentos. Tudo isso é prevenção. É você estar atento ao que acontece antes e durante. O que acontece depois já não é prevenção mais, é o lidar com a birra, tá? Mas existem maneiras de você prevenir. E como você previne? Acompanhando todo esse processo. Agora, deixar de ir com o seu filho para ele não fazer birra, isso não é prevenção. Sabe por quê? Porque enquanto o seu filho não tiver a oportunidade de participar de momentos assim, e você a oportunidade de lidar com esses momentos, de prevenir esses momentos na prática, mãe, a situação vai continuar a mesma. Você sempre vai continuar evitando. E o seu filho não vai aprender a fazer diferente. Então, a partir de hoje, mãe, você que se sente envergonhada, você que se sente, às vezes, culpada, porque o seu filho faz birra e você se sente desconfortável, você não sabe lidar, olha só, deixar de ir, deixar de ter momentos com o seu filho em locais públicos, em locais que você sabe que pode acontecer birra, não vai te ajudar em nada. Você precisa viver o processo.